Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí do Canelada e sim, o pilhado se rendendo mais uma vez ao nosso Verdão, que é 100% da Libertadores. 6 jogos, 6 vitórias, 6-0, fora o baile, noite de gala no Allianz Parque, despedida do Estevão, né, do nosso estádio, e sim, se rendeu porque ele tá morrendo de inveja da campanha do Palmeiras. Ele que é flamenguista assumido, todo mundo sabe. O Flamengo se classificou aí na Bacia das Almas com a ajuda de outro time da LDU, ganhou de 1-0, não jogou bem e todos eles morrendo de inveja do Verdão. Então bora tocar o vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho pra você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Vamos falar do Palmeiras, Bruno Prado. Porque o Palmeiras, ao contrário do Flamengo, jogou muita bola de novo. Teve golaço de falta do Veiga, teve primeiro gol do Paulinho. O Palmeiras, parecia que o Palmeiras precisava vencer hoje, né? Foi o que eu falei. Parece que o Flamengo tinha a situação do Palmeiras, com aquele futebol apático e ridículo, e que o Palmeiras tinha a condição do Flamengo. O Palmeiras chegou nesse jogo classificado, chegou nesse jogo como líder geral da Libertadores. Ele já tinha a melhor campanha geral da Libertadores, e mesmo assim vai diante do seu torcedor e mostra: nosso time não se acomoda. Vamos golear, vamos jogar todo o jogo para valer, porque Libertadores é a competição mais importante. O Palmeiras, Bruno, foi uma lição para o Flamengo, na minha opinião. A primeira fase do Palmeiras foi o que deveria ter sido também a primeira fase de um Flamengo, que não teve o brio e a vontade que o Palmeiras teve de ter a melhor campanha geral. E essa melhor campanha geral, a gente sabe, Bruninho, pode fazer muita diferença daqui para frente na Libertadores. O Palmeiras atropelou a despedida do Estevão em casa, né? Isso também foi um fator do jogo, né? Um fato, né, desse jogo, uma coisa importante. Agora ele vai jogar em Belo Horizonte com o Cruzeiro, depois nos Estados Unidos o Mundial e vai para o Chelsea, né? Tem seleção brasileira ainda, mas hoje foi o último jogo do Estevão aqui em São Paulo pelo Palmeiras e fez o primeiro gol do jogo, um garoto brilhante que não conquistou, ele foi campeão paulista, oficialmente campeão brasileiro em 23, mas ali no brasileiro ele só jogou na última rodada, no paulista ele ainda não era um titular, não deu tempo dele ser o protagonista de um grande título do Palmeiras, mas é um jogador talentosíssimo, jogou muita bola no Palmeiras e tem tudo para fazer uma bela carreira. Hoje, outra vez, o Palmeiras trocou vários jogadores e isso é muito claro que o planejamento desse ano é trocar jogadores de jogo a jogo e em nenhum jogo o Palmeiras parece estar com o time em reserva. Realmente o planejamento foi montar um elenco com jogadores assim, de um nível muito próximo que você troca e não parece. O Palmeiras, pegar as últimas escalações do Palmeiras, quem quiser dar uma pesquisada, você acha rapidinho na internet, pega as escalações, sei lá, dos últimos 3, 4 jogos do Palmeiras. Você vai ver que vai ter modificação, 5, ele normalmente troca de 4 a 6 jogadores por jogo. Mas em nenhuma dessas escalações, se você diz, não, aqui foi um time reserva. Hoje jogou Veiga, que não estava jogando, começou de titular, jogou Veiga, jogou Maurício, jogou Estevão, Flaco começou e não o Vitor Roque, Flaco fez 2 gols. Ele foi na zaga, jogou Mikael, que não vinha jogando porque estava machucado. Marcos Rocha, né, não o Geai e o Vanderlan. Acho que na esquerda aí tem o Piquerez claramente acima do Vanderlan, mas na direita o Marcos Rocha, você vai dizer que é um reserva? Hoje o Geai está jogando mais jogos que ele, mas não dá para dizer que é um reserva. E hoje ele trocou o goleiro, normalmente o goleiro ele não troca, jogou o Lomba hoje. Mas essa é a estratégia, acho que vai ser até o fim do ano essa aí. Palmeiras não vai ter um time que você vai dizer, esse é o time titular. Ele vai trocar, acho que foi o jeito que o Abel pensou em encarar o calendário. Ele vai trocar jogo a jogo de 4 a 6 jogadores, mas sempre vai ser um time titular. Hoje, realmente, o Palmeiras não é uma forma de falar, é uma realidade. Ele tem ali 18, 19 titulares. Muda a escalação e nenhum time tem cara de reserva. Eu vou ter que falar aqui, tá? Sobre uma zoeira do Palmeiras com o Corinthians, hein? O Palmeiras aproveitou, né, o papelão do Corinthians na Sul-Americana e a goleada do Palmeiras hoje.
O Palmeiras zoou o Corinthians nas redes sociais e tem que zoar mesmo. Rivalidade é isso, rivalidade é zoeira. A culpa, olha aí, olha que beleza. Acesso liberado. Gente, isso é muito bom. Palmeiras, 142 vitórias na Libertadores. Corinthians, 142 jogos na Libertadores. Olha aí o Porco, tranquilão, passando ali, acesso liberado, e o Corinthians ali do lado de fora, ficando fora da catraca, não passando para lugar nenhum. É muito boa essa zoeira, porque o Palmeiras está numa fase excelente, foi zoado pelo rival quando o Corinthians foi campeão paulista, vale a gente lembrar isso, claro, quando está em alta o corintiano vai zoar, e o Palmeiras, lembrando, 142 jogos do Palmeiras na Libertadores, 142 vitórias. Bom, rapaziada, só para complementar aqui, é muito bom zoar os gambazentos. É muito bom zoar os gambazentos. Boa sacada aí, acesso liberado do Verdão e o bi eliminado, os gambás, mais uma vez, caiu na Libertadores, na pré-Libertadores e caíram na Sul-Americana. Mas bora tocar o vídeo aí, rapaziada. Do Palmeiras na Libertadores contra 142 jogos do Corinthians. E detalhe, Palmeiras tem mais que o dobro de vitórias do Corinthians em Libertadores. Porque, pelo que eu vi ali na arte, o Corinthians tem 70 vitórias e o Palmeiras tem 142 vitórias. Ou seja, tem a zoeira. Para o torcedor do Palmeiras fica tudo mais especial quando ele tem a melhor campanha geral e o Corinthians se tornou o único time brasileiro na história a ser eliminado 2 vezes na primeira fase da Sul-Americana. Então, claro que tem que ter a zoeira, o torcedor palmeirense está zoando. Eu vou querer saber ainda do Flávio Prado, do Raí, sobre essa despedida do Estevão, né? É mais um grande jogador que vai embora tão novo, e isso aí sempre vai acontecer com os fenômenos do futebol brasileiro, e o Estevão hoje teve seu último jogo pelo Palmeiras no Allianz Parque. Vamos falar também do golaço do Rafael Veiga, do Paulinho. Será que agora o Paulinho desencanta nesse Palmeiras? Porque o Paulinho ainda não rendeu todo o esperado também, desde que ele chegou ao Palmeiras, teve lesão, se recuperou, ainda não explodiu como pode nesse Palmeiras. Essa despedida, né, do Estevão. O Estevão, 17 anos, para mim, um fenômeno, joga muita bola. Para mim, desde o Neymar, o que mais promete, na minha opinião, para mim até um pouquinho mais do que o Vinícius Júnior, tá? Pelo talento dele com só 17 anos, mais do que o Endrick, também, na minha opinião. Estevão se despedindo do Palmeiras não, né? Da torcida no Allianz Parque. O que falar da passagem desse moleque, né? Do que ele fez pelo Palmeiras e, claro, dessa atuação aí avassaladora do Palmeiras, mostrando para o Flamengo como que tem que ter brilho em Libertadores. Pô, foi um jogo muito bom, né? Do Palmeiras. Claro que dentro das circunstâncias, era um adversário muito fraco, mas o Palmeiras atropelou e acho que há uma diferença muito grande mesmo, né? No encarar dos dois times nesse tipo de jogo, né? O Palmeiras, quando vai fazer um confronto como esse, ele não dá muita margem pro azar, não, pro que aconteceu, por exemplo, lá no último lance do jogo do Flamengo, uma defesa do goleiro que tem que salvar o time numa vitória apertada. O Palmeiras, invariavelmente, vai lá e passa o carro. E tem sido assim nos últimos anos, né? Se a gente pegar a Era Abel, ou até um pouco antes disso, mas principalmente a Era Abel, o Palmeiras sempre tem a melhor campanha da primeira fase, quase sempre a melhor campanha, se não a primeira, a segunda, e ele quase sempre chega à semifinal. Com o Abel, a exceção a essa regra foi o ano passado, quando foi eliminado pelo Botafogo, e é um confronto de dois times muito fortes, o Botafogo acabou sendo campeão. Em todos os outros anos, o Abel chegou pelo menos até a semifinal, quando ele não foi campeão 2 vezes, né? Ganhou os 2 primeiros, fez aquela semifinal contra o Atlético Paranaense, tem uma outra semifinal também contra o Boca, e a eliminação contra o Botafogo. Então, em 5 disputas de Libertadores, sem contar essa, o Abel tem 2 títulos e 2 semifinais.
Eu acho que isso mostra um pouco da força do time, é óbvio, nessa competição, mas principalmente da mobilização do grupo para esse tipo de jogo. Além das mudanças do elenco qualificado, já falei aqui mais de uma vez, para mim o Palmeiras tem o melhor elenco do futebol brasileiro, acho que é melhor que o do Flamengo em opções. E o Abel tem conseguido trabalhar muito bem essas opções, como o Bruno disse há pouco. Né? Tô vendo aqui, ele trocou 10 hoje. Só o Estevão iniciou contra o Flamengo e hoje. Trocou os outros 10. No jogo de hoje ele voltou, por exemplo, com Maurício e Veiga. E os dois, é um ganho imenso você ter Maurício e Veiga podendo sair do banco. Daqui a pouco o time vai passar por uma adaptação, óbvio, sem o Estevão. Mas o Flaco Lopes, por exemplo, muito criticado, vive uma fase muito boa. O Flaco Lopes tem feito gols em jogos consecutivos, né? A chegada do Vitor Roque não fez o Flaco Lopes ter uma queda acentuada de rendimento ou não aparecer mais no time. E a gente até viu jogos ali que o Palmeiras foi com a força máxima, que o Flaco foi titular e fez gol. Então ele também tem sido importante, né? Ele que, assim, dos homens de frente, era o mais criticado. O Paulinho marcou seu primeiro gol. O Paulinho me parece ser uma questão física, né? Ainda se recuperando da cirurgia, ficou muito tempo parado, tá buscando ainda a melhor questão física e a melhor preparação física para que ele tenha uma sequência maior. Então o Palmeiras, assim, numa batida muito forte. Jogos muito bons e sem dar margem para vacilo em nenhum momento. E hoje, de novo, foi assim, atropelando. Pegou um time fraco e atropelou. Passou por cima sem dar nenhuma possibilidade de sorte pro azar. É isso. O Palmeiras pegou um time fraco, né, Flávio Prado, e atropelou. O Flamengo pegou um time fraco e passou drama e se acomodou. Eu acho que é isso. E o Raí trouxe essa situação do Abel Ferreira. Que inveja, cara. Que inveja que ele tá. Também. É impressionante o que o Abel Ferreira consegue fazer no time do Palmeiras. Assim, é um time que todo jogo ele trata da mesma forma. E você vê que é uma cobrança do Abel. Você vê que o Abel não deixa o time enfraquecer. Mesmo quando está no momento ruim, é um Palmeiras que briga até o final, é um Palmeiras que corre até o final, é um Palmeiras intenso. E o que o Raí disse, que o Palmeiras tem um elenco melhor que o do Flamengo, de verdade, eu não sei se ele tem um elenco melhor, mas eu acho que ele tem um elenco mais equilibrado, tá? De jogadores praticamente do mesmo nível quando substituem seus titulares, e eu acho que também um elenco onde os reservas dão mais conta do recado. É isso que eu digo. Como é que eu posso dizer? Um elenco mais regular, pronto. Eu acho que quando o Flamengo troca, ele tem até bons reservas, mas os reservas do Flamengo não conseguem render. E os reservas do Palmeiras rendem. Os reservas do Palmeiras entregam resultado. Os reservas do Palmeiras entregam números. Se você for pegar reservas do Flamengo, eu vou dar alguns exemplos aqui. Palmeiras não tem reserva. Reserva do Flamengo. Chegou a peso de ouro. Nunca jogou nada no Flamengo. Cebolinha, às vezes titular, às vezes reserva do Flamengo. Chegou a peso de ouro. Nunca jogou nada no Flamengo. Se a gente for pensar, a gente pode colocar aí até... Você tá falando de Palmeiras, aí cara. Tem Michael, que tá abaixo do esperado, Flamengo mas também agora, não tá tão mal. Bruno Henrique, abaixo do esperado. Mas eu queria achar até reservas, né, que não rendem. Matheus Gonçalves, garoto. Olha o quanto os garotos do Palmeiras rendem. Matheus Gonçalves não rende o que ele poderia render nesse time do Flamengo quando ele é reserva. Então, eu acho que não é porque tem um elenco melhor. Eu não sei por que, Flávio, Bruno, aí quero perguntar para vocês, que os reservas do Palmeiras jogam tão melhor que os reservas do Flamengo. Seria por treino? Seria porque o Abel consegue entrosar mais os seus reservas com os titulares nos treinos? Porque é inexplicável. O Flamengo tem um elenco galáctico também. Eu vou falar do ataque. Todos os nomes do ataque. Pedro, Bruno Henrique, Cebolinha, Luiz Araújo, Michael, Matheus Gonçalves. Olha os nomes que eu falei. E quando você coloca os reservas, não joga a mesma coisa dos titulares. Seria esse o grande diferencial do Palmeiras para o Flamengo? Porque eu acho esses dois. Os reservas entregarem mais e ter menos reizinho na barriga. Ganhou tanto quanto o Flamengo esse Palmeiras e não tem acomodação. Para mim são as duas diferenças, Flávio e Bruno. Palmeiras ganhou mais que o Flamengo. O Palmeiras ele está usando esse expediente de não ter titulares, que é muito positivo.
E aí você observando um pouquinho, quando a regra mudou para 5 alterações, é muito raro que um técnico não faça 5 alterações. 5 alterações significa meio time. Então, se você faz com uma certa constância 5 alterações, você tem a oportunidade de fazer um giro importante de jogadores. Como os técnicos normalmente fazem as mesmas alterações, quase sempre as mesmas alterações, você pode perfeitamente considerar que o elenco está adaptado com os 5 do primeiro tempo e os 5 do segundo tempo. Tem aquelas posições mais fixas, os zagueiros normalmente não são trocados, o goleiro não é trocado, nós já estamos falando de 8. E aquelas 5 alterações básicas você faz nos outros jogadores, né? Naqueles jogadores que acabaram sobrando. Então, o que acontece? O Palmeiras está aproveitando esse expediente da troca de 5 jogadores no segundo tempo, que é a possibilidade que quase sempre ocorre, e faz isso no começo. Então no começo ele coloca outros 5 que jogariam no segundo tempo. No segundo tempo ele coloca aqueles outros que ficaram de fora e acaba todo mundo jogando. O Bruno falou 19 titulares. É mais ou menos isso mesmo. Porque num jogo você joga na primeira metade, no segundo tempo você joga a outra metade. Em cada jogo funciona de uma maneira diferente. E com isso você vai dando rodagem a todo mundo. A base do time ela é mantida. E você tem jogadores rendendo mais ou menos no mesmo nível. E sim, o elenco do Palmeiras é mais equilibrado do que o do Flamengo. O Flamengo talvez tenha um ou outro jogador mais espetacular. Por exemplo, né? O Pedro é mais centroavante do que o Flaco e do que o Vitor Roque nesse momento. Pode ser que lá na frente a coisa mude. No entanto, os dois rendem de uma maneira igual e quando o Pedro não joga, a queda do Flamengo é uma coisa muito sensível. Bruno. Bom, eu estava vendo a escalação do Palmeiras, né? Que falei aqui durante o comentário do Raí, dos que jogaram com o Flamengo, ele trocou 10. Ele só manteve o Estevão porque era a despedida dele, então ele começou o jogo. Os outros 10 ele trocou em relação ao time que começou contra o Flamengo. E você olha o time do Palmeiras hoje, é Veiga, Maurício, Richard Rios, que estava suspenso contra o Flamengo, é Marcos Rocha. É um time muito forte. E entre esses que trocaram de jogo, ele trocou um time inteiro. Nenhum dos dois times tinha Felipe Anderson e nenhum dos dois times tinha Paulinho. Felipe Anderson tá machucado e Paulinho, nos 2 jogos ele foi banco. Então ele trocou um time inteiro e nem usou de titulares Felipe Anderson e Paulinho. Então é um elenco muito forte, é muito equilibrado. Acho que ele é mais bem distribuído. Assim, o Flamengo tem muitos atacantes de lado, por exemplo, mas ele não tem um reserva para o Arrascaeta. Ele não tem outro centroavante confiável a não ser o Pedro, né? O Juninho não foi isso até agora. Aí, às vezes, joga o Bruno Henrique ali, o Plata, quando estava à disposição, também jogava ali, até conseguiram fazer alguma coisa, mas não tem um centroavante mesmo confiável para a reserva do Pedro. Até os volantes, o Alan não conseguiu ser esse volante. O Everton Araújo, acho que tecnicamente é um jogador abaixo. Então tem algumas posições que tem um desequilíbrio. O Palmeiras é mais equilibrado e também acho que uma coisa é fundamental, o respaldo que o técnico do Palmeiras tem. Ele pode trocar o time inteiro e se perder não vai acontecer nada com ele. Se o técnico do Flamengo, seja ele quem for, não estou falando do Felipe especificamente, qualquer um, troca um time inteiro e perde, vão em cima dele. A torcida, a imprensa, rede social, todo mundo. E normalmente a diretoria, saí até cedo para falar sobre isso, que eles assumiram agora, não dá respaldo a ele. Normalmente, o que fizeram nos últimos anos foi, começa a pressão, entrega a cabeça do cara. No Palmeiras, se pressionaram, não acontece nada. Então ele também fica muito mais à vontade para trocar um, colocar outro, descansa num jogo importante um jogador, se perder não vai acontecer nada. Isso também facilita bastante a vida dele lá no Palmeiras. De todos os comentaristas aí, eu acho que o do Bruno é sempre o cara mais sucinto, é o cara que não é clubista. Eu gosto sempre de escutar os comentários dele. Ele crava assim que o Palmeiras tem um melhor elenco que o Flamengo, tá? Eles ficam sempre nessa comparação, mas hoje o pilhado ficou se mordendo de inveja do nosso Verdão, que amassou 100% na Libertadores. E a gente vai trazer também um trecho do Linha de Passe falando muito sobre o Estevão e a noite de gala que o nosso menino teve. Bora acompanhar aí. Sentimentos de muita gratidão, sabe? Todos os momentos felizes que eu passei aqui no Allianz, a torcida sempre me apoiou, quando eu errei, quando eu acertei, a torcida sempre esteve ao meu lado. Então você tem que agradecer a Deus por ter colocado as pessoas certas do meu lado, sabe? Sem o apoio deles, acho que não estaria aqui e o apoio deles foi fundamental para mim estar aqui onde estou hoje.
Cara, fico muito feliz, acho que representa muito o nosso esforço, nosso trabalho que a gente dedica, esse reconhecimento, depois de dar alegria para um garotinho. Eu espero que ele guarde a camisa com muito carinho. Torcedor, que vocês nunca esqueçam de mim, porque eu nunca vou esquecer de vocês. Sou eternamente grato por tudo que vocês fizeram por mim. Que Deus abençoe muito vocês. Com certeza, se tiver uma oportunidade lá na frente, com certeza vou estar retornando para cá. Tá aí, o Estevão feliz, emocionado, porque hoje ele fez a sua despedida do Allianz Parque, depois vai para o Mundial. E adeus, Brasil. Vai embora para a Inglaterra, vai jogar no Chelsea. Bom, Palmeiras 6-0 no Sporting Cristal. Fora o baile, fora o show, o torcedor tá feliz da vida. Jogou leve, André Kfouri. Jogou leve, fez sua parte, zerando a fase de grupos. O Palmeiras pôde se dedicar durante esse período a outras coisas, né? Recuperar jogadores. Infelizmente, para os planos da comissão técnica, do torcedor, do time em geral. Nesse período em que o Palmeiras pôde se desconectar um pouco da Libertadores em termos de utilização de jogadores, mas hoje muita gente foi para o campo, o Paulinho fez o primeiro gol, o Estevão se despediu muito bem. O Palmeiras, em relação à Libertadores, fez uma primeira fase, obviamente, não tem nem como você colocar qualquer tipo de crítica, impecável. Os 2 últimos jogos da fase de grupos em casa, adversários inferiores. O grupo do Palmeiras também tinha suas particularidades em relação aos desafios técnicos que o Palmeiras enfrentava e foi um passeio. O jogo de hoje, ele fecha muito bem, não só porque foi o último da fase de grupos, mas conclui muito bem esse período da Libertadores em que o Palmeiras deu todas as cartas que podia dar. Eu acho que foi o jogo que o torcedor queria, né? Que foi o estádio, porque ele foi meio que para uma festa. A festa teve aquilo que todo mundo imaginava que era um gol do Estevão e foi um golaço do Estevão. E foram vários os golaços, né? Porque que golaço do Flaco Lopes também. Do Veiga de falta. O golaço do Veiga de falta. Então foi um negócio muito legal. Esse só golaço hoje. Muito legal, né? Ele tem uma cabeça boa. Eu sempre olho muito pra isso, né? Na hora que vai sair, assim, zero marra, né? Podia ser já aqueles meninos, e a gente sabe, né? Quantos meninos que já vêm da categoria de base com todo... Contaminados. Contaminados porque, assim, você já sabe que o cara é craque, você já sabe que ele vem ele não fez nada pro mais ainda. alto patamar do futebol mundial. Então, alguns chegam já de uma maneira que depois acaba prejudicando a carreira. E pelo menos este não aparenta ser um problema do Estevão. O menino inclusive vai chegar num Chelsea mais organizado, né? Que foi campeão hoje da Conference League, tem um técnico que tá dando certo. E pro Palmeiras, acho que assim, claro que vai perder um baita jogador, mas o Palmeiras está se preparando, né, para jogar sem ele. E hoje acho que tem que se destacar de novo a entrada do Paulinho, que jogou 20 minutos e fez uma senhora partida num altíssimo nível. Assistência, gol, é um jogador de altíssimo nível que realmente pode ocupar esse espaço, embora não me pareça ainda estar fisicamente apto a ser titular, porque tanto que o Abel coloca ele, repito, faltando 20 minutos de jogo. Mas precisa de mais minutos também, né, Jean? Para pegar ali uma sequência, para conseguir um ritmo de jogo melhor. Olha essa cena. Entregando a camisa, né? A última camisa dele a um torcedor muito emocionado que fez um cartaz pedindo para ele. Muito legal. Desculpa, tá, Breiler, te interromper. Imagina. Mas assim, ele tá aproveitando esses últimos jogos, né, esse último tempo. E o Estevão, ele é legal de família, assim, nem sempre a família é que fala exatamente ou consegue influenciar absolutamente tudo um jogador. Mas é difícil a gente ver um jogador muito legal quando não tem uma família muito legal por trás, e o Estevão tem. Ele é meu vizinho. Mais um que é seu vizinho. Você quer dizer que a vizinhança é boa também, é isso? Boa. A família dele é impressionante. E ele demonstra que tem uma cabeça muito boa e isso pode facilitar também na adaptação. O Jean citou o Chelsea, né, campeão da Conference League. O Enzo Maresca conseguiu ali a vaga para Champions e até o técnico do Chelsea cita uma coisa que o Chelsea dele não é preparado para fazer um jogo de trocação, porque a característica dos jogadores que atuam pelo lado não é de recompor muito. E nesse aspecto, pensando nisso, o Estevão tem chance de chegar, não necessariamente ser titular, mas de chegar e jogar e ter boas oportunidades. Porque ele aprendeu com o Abel a recompor, a ser um jogador tático e não perdeu
a criatividade, não perdeu o talento bruto que ele tem. Então é bom que ele tenha passado por esse período de titularidade, de protagonismo e sabendo entender muito do que vai ser a exigência na Europa. No Chelsea vai ter de evoluir fisicamente, mas nesse caminho, até pela necessidade do Chelsea de um jogador com a característica dele, eu vejo que ele tende a se encaixar muito bem. E do lado do Palmeiras, o Abel citou, ele espera uma reposição ao Estevão. Não vai chegar um jogador igual ao Estevão, é muito difícil. Até o Alan, que tem ganhado oportunidades no elenco, tem características diferentes, mas o Abel sabe que não vai, mesmo com o Paulinho chegando, mesmo o Maurício bem, Veiga também, não são jogadores capazes de entregar o que o Estevão entrega, que é organização e, ao mesmo tempo, 1 contra 1 e a individualidade que ele tem. O Abel precisa desse jogador para substituir o Estevão ou dá para sobreviver sem o Estevão e sem um jogador para substituí-lo? Um menino dessa capacidade faz falta, mas o Palmeiras já está trabalhando para isso. Mas o Paulinho está né? Então, quando o Palmeiras veio para essa rodada de contratações no início do ano, ele já sabia, o Estevão não foi contratado agora. Então tem o Facundo Torres, você tem o Maurício que está, acho que as coisas estão se encaixando para ele, vai ter o Paulinho em algum momento, então dá para muito Anderson, bem. Não dá para ser Anderson, e ele criou um time. O Veiga, não é o jogador para a posição do Estevão, assim, com a mesma característica, mas acho que o Palmeiras trabalhou bem. E agora, Marcelo, de repente vem gente aí. Então, talvez só se for pela característica, porque eu acho que você não precisa... Primeiro, você não vai conseguir repor o Estevão à altura, né, por tudo que a gente já falou dele. Sim. Talvez se você quiser, o jogador driblador, o cara para no 1 contra 1, é uma coisa. É isso. Agora, então, é isso aí. Mas não sei se... Eu não vejo... Mas eu não vejo hoje, assim... Hoje o Palmeiras tem alternativas para... Então, assim, hoje o Maurício é reserva do Palmeiras, hoje o Veiga é reserva do Palmeiras, hoje o Paulinho, enquanto o Estevão está jogando, é reserva do Palmeiras. É o Vitor Roque, né? Eu acho que... Então... porque agora então, assim, você tem muitos jogadores. E o esquema que o Abel tem jogado, né, que é um esquema com 4 numa segunda, 3 zagueiros e 4 numa segunda linha, com Felipe e Anderson aberto, não é o esquema que carece necessariamente daquele pontinha rápido e tudo mais, o cara forte num contra um. Pode ser ocupado por esse jogador. Exato, pode ser ocupado pelo cara que faz essa ala. Então, não sei se também é essencial. Claro que se ele puder ter um cara com essa característica... Fará, Marcelo. Agora, assim, poucas vezes no futebol brasileiro você vê um clube se preparar tão bem para perder um jogador. E o Palmeiras fez isso. Se ele vai conseguir, se vai dar certo... Esse é o Verdão, né? Se vai ser melhor ou não... A gente vai ver. Mas tudo certo. Isso já era conhecido e o Palmeiras fez contratações contando com perder um jogador desse porte. E tomara que no Chelsea ele seja bem utilizado, se adapte rápido e ele possa jogar e não ficar no banco mais do que a gente gostaria. Está falando inglês, fazendo aula, já começou a falar com os jogadores do Chelsea também. Ele não precisa, né? Porque, assim, tem gente que acha que, mas o Chelsea agora está mais organizado. Eu acho que a organização do Chelsea, o fato do time tá se firmando, é bom para o Estevão. Porque muita gente tem a ideia, mas o time se acertou, então não tem espaço para ser titular. Primeiro, ele não precisa chegar e ser titular na primeira semana. Ele tem que chegar com calma mesmo e com a qualidade que ele tem, evidentemente, ele vai conseguir o espaço se todo o extracampo der certo. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Primeiro aí do Canelada, depois do Linha de Passe, falando muito desse jogão de bola, desse baile que o Palmeiras deu pra cima do Sport Cristal. É um time fraco. É um time bem mais fraco. É sim. Mas você viu o que o Flamengo fez? Passou na Baía das Almas. Então você viu aí o pilhado morrendo de inveja do Verdão, que se classificou muito tranquilo, deu aula na primeira fase, ganhou todos os jogos e sim, é o melhor time da Libertadores. O nosso Palmeiras segue agora para esse jogo contra o Cruzeiro, se Deus quiser, mais uma vitória para se manter na liderança e a gente poder ir para o Mundial, né? Ficando na liderança do brasileiro, é o que a gente quer, é o que a gente precisa para chegar com muita confiança lá no Super Mundial. E você vê, né, cara? O Abel tá de parabéns.
consegue girar o time, consegue jogar bem, todo mundo. Não tem muito essa questão dos titulares, ele já falou que não tem, mas a gente sabe que tem um pessoal sim, como o Facundo, ele tem sempre sido titular. Hoje o Abel consegue girar bastante o time e o time respondeu muito bem. O cara falar que o Palmeiras entrou com o time reserva, com Veiga, Maurício. O Veiga tá voltando a jogar bem, gente. Graças a Deus. O Maurício tá voltando a jogar também. E quebrou, né? Aquela lesão quebrou muito o ritmo. Mas sim, o Palmeiras vem muito forte para tudo que tá disputando. E se Deus quiser, mais uma vitória no domingo. E se manter na liderança para a gente chegar com muita força lá no Super Mundial. Então eu quero saber de você, o que você achou de tudo que foi falado aí no vídeo, você concorda, discorda? Deixa aí nos comentários, você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, um grande abraço!